Hoje, dia 29/11/2023, vamos iniciar nossa aula de número 9, elaboração do orçamento empresarial. Vamos continuar hoje falando sobre esse tema que é tão importante, continuar fazendo algumas análises importantes também dentro do tema. Compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente já vai dar início. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Hoje a gente vai continuar falando, sobre a elaboração do orçamento empresarial. Nós fizemos várias análises e aí nas duas últimas aulas a gente foi preenchendo ali a planilha. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos também. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, a gente, nas últimas duas aulas, nós fizemos aí, nós elaboramos na prática, um orçamento empresarial, preenchendo ali a planilha no Excel. Fizemos algumas análises importantes e hoje a gente vai falar um pouquinho mais, da teoria sobre esse tema e exatamente para reforçar aquilo que nós falamos para vocês ali na aula prática, que nós fizemos ali os lançamentos numa planilha do Excel. Então vamos lá falar um pouquinho, sobre esse tema tão importante e que a ausência dele, causa um estrago muito grande aí nas empresas. Mortalidade das empresas brasileiras, segundo o Sebrae, tem relação direta com a falta de controle sobre receitas e despesas. O orçamento empresarial ainda é uma ferramenta gerencial distante do dia a dia de muitos empresários, seja por falta de tempo em organizar melhor o empreendimento ou por falta de conhecimento técnico e expertise de gestão, principalmente considerando os empreendedores que começam um negócio por necessidade e não por vocação empreendedora. Bom, o que mais acontece, acredito eu que vocês conhecem, na região de vocês, por onde vocês moram, muitos empreendedores, que começaram um negócio ali por necessidade, às vezes ficou desempregado e por necessidade começou ali um negócio, mas esse negócio não prosperou. Por que que muitas empresas fecham no Brasil? O número é bem alarmante. É em torno de 56% de todas as empresas que abriram de 2022 a 2023 fecharam as portas. 56% das empresas fecharam as portas. É um índice muito alto, muito alto. Eu estava fazendo uma pesquisa agora recentemente, e eu vi no Poder Diário, que é um jornal que apresenta aí várias informações referentes ao mercado financeiro. E eu fiquei bem surpreso quando eu vi, o índice de mortalidade das empresas. E exatamente, por falta de gestão financeira. Às vezes a gente não tem aquela expertise nem em elaborar o orçamento empresarial. A gente também não quer quebrar a cabeça. Outros nem sabem que existe o orçamento empresarial. Muitos nem sabem que existe um plano de negócio onde ele pode ali elaborar o plano para ele poder alavancar o negócio dele. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Então, muitos empreendedores, eles não sabem, que existe o orçamento empresarial. Muitos empreendedores não têm o conhecimento e não buscam conhecer. E aí o que acontece? As ferramentas de gestão, elas são muito importantes. E principalmente a questão da parte de gestão financeira. Muito importante por quê?
Porque quando você tem um planejamento financeiro, não só da sua vida pessoal, mas quando da empresa, a empresa é primordial ter um planejamento financeiro. Eu ainda estava conversando com uma ex-aluna minha hoje, e falando para ela sobre a elaboração, né, de um planejamento financeiro. E ela falou, né, realmente eu preciso fazer um planejamento financeiro. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Boa noite. E então, pessoal, há a necessidade de elaborar um planejamento financeiro, né? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo de como eu faço a elaboração do meu planejamento financeiro. Nós estamos agora no final de ano. Aí vem o 13º de salário, às vezes a gente pega férias, e muitas pessoas vão pegar esse dinheiro e vai gastar, né? Vai comprar roupa, calçado, televisão, um som, celular, enfim, nós temos aí uma diversidade de coisas que a gente pode gastar esse dinheiro. Eu, pelo contrário, faço da seguinte forma. Eu pego o dinheiro do 13º, pego o dinheiro de férias, que agora vem no final do ano. Aí eu junto todo esse dinheiro e planejo pagamentos dos impostos, né? Imposto de casas, imposto de carro, imposto de moto. Então eu pago tudo ali entre o mês de janeiro e fevereiro, eu pago todos os meus impostos. Então, uma vez que eu paguei os meus impostos no mês de janeiro e fevereiro, o resto do ano eu fico tranquilo. Então eu não tenho mais que me preocupar com impostos. E outra questão muito interessante, se você paga antecipado o imposto do seu carro, da sua moto, você paga mais barato. Tá? Então vale a pena pagar aí antecipado. Então eu sempre faço isso. E aí isso chama-se planejamento financeiro. Você já vai pegar um dinheiro ali que talvez você iria gastar ele à toa e já planeja para fazer os pagamentos no início do ano, né, desses impostos. E depois você vai ter o resto do ano aí bem tranquilo, né, bem sossegado. Você pode fazer outros investimentos ao invés de ficar preocupado com o imposto. Então a empresa, ela precisa se planejar. Todo empresário precisa se planejar. E quando não planeja, a empresa, felizmente, não vai conseguir sobreviver. A empresa vai fechar as portas. Eu vejo pessoas pegando dinheiro de FGTS. Trabalhou 10 anos na empresa, pegou o dinheiro de FGTS, imagina que o cara pegou lá os seus 25 mil, 30 mil reais. Aí ele fala, cara, eu tô cansado de trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim agora. E aí ele pega esses 30 mil reais e monta um açougue, né? Vai lá, compra todo equipamento, monta ali o açougue, começa a trabalhar. Mas por não ter conhecimento de gestão financeira, administrar a parte financeira do negócio, alguns não conseguem manter esse negócio. Então, às vezes, do dinheiro, dos 30 mil que ele tinha, ele investiu 20 mil em maquinário, ainda sobrou 10. Esses 10 mil ele vai investindo no comércio e ao mesmo tempo que ele vai investindo, ele vai comendo esse dinheiro. Dali a pouco ele não tem mais dinheiro para investir no comércio e nem para sobreviver. Aí ele vai ter que vender o comércio para ele poder ter um pouquinho de dinheiro para ele sobreviver mais um tempo até conseguir um novo emprego. Então acontece isso o tempo todo, por falta de que gestão financeira, planejamento financeiro, plano de negócio, não tem. Então, pessoal, é muito importante essa questão, a gente ter um plano de negócio, a gente planejar a vida financeira para que a gente possa aí fazer alguns investimentos e ter uma vida, levar uma vida mais tranquila, né? Muita gente que quando vai receber o 13º do salário, já está devendo o 13º do salário. Já não tem mais nada, já vai pegar o 13º do salário e vai pagar o cartão de crédito, porque já fez uma compra no cartão de crédito confiado no 13º do salário. Às vezes ele comprou um telefone, perfume, maquiagem, sei lá o que, mas muita gente faz isso, né? Já compromete ali o 13º antes bem mesmo dele chegar. E não está certo isso. Você poderia estar usando esse dinheiro para fazer um investimento. Quando uma empresa é aberta por necessidade, o quadro mais comum é a falta de elementos básicos de gestão, entre as quais destaca, além da falta de controle orçamentário, a ausência de investimentos em capacitação técnica e gerencial. E aí eu costumo dizer o seguinte, quer montar uma empresa? Planeje, faça alguns cursos, né? Busque conhecimento na área administrativa, busque conhecimento na área de contabilidade,
Busque conhecer o básico, pessoal. Você não precisa ser expert, né, em cada um dessas matérias que eu falei, ou desse conteúdo que eu estou ministrando. Mas você precisa ter o conhecimento básico de todas as áreas de uma empresa. Você precisa conhecer o básico. Ah, professor, não tenho tempo de estudar. Então faz o seguinte, quando você sair da sua empresa, abre o YouTube e começa a pesquisar algumas ferramentas de gestão. Lá no YouTube vai ter 1 milhão de ferramentas de gestão. Vai ter 1 milhão de vídeos ensinando você como você deve administrar o negócio, como você deve gerir a parte financeira, quais os pontos que você deve preocupar na parte de contabilidade, como seria, qual é a forma mais interessante, né, aí de organizar a parte contábil para que você pague menos impostos. Então, existe muitas manobras, muitos macetes, e é interessante você buscar o conhecimento para que você não tenha que fechar o negócio bem, né, antes de inteirar um ano ali. Então é interessante isso, né? E quando você ver alguém muito entusiasmado para abrir um negócio, você não vai matar o sonho dele dizendo que o negócio dele não vai para frente. Você vai simplesmente dizer para ele: busque conhecimento na área de gestão financeira para você não ter que fechar a sua empresa em menos de um ano. Porque uma vez que a empresa é aberta, toda empresa, pessoal, gera lucro. Ah, professor, mas a empresa quebrou, ela não gerava lucro. Gera lucro. Toda empresa gera lucro. Qualquer negócio que você montar, a não ser que você não tenha montado um negócio certo no lugar certo. Aí de repente você vai sofrer um pouco mais. Mas como assim, professor? Montar um negócio no lugar certo? Quando a gente fala, eu até citei isso nas primeiras aulas que a gente teve sobre a segmentação de mercado, que é você descobrir aonde está o seu cliente e você montar o seu negócio no local estratégico, já para que aquele cliente que você quer alcançar, ele passe ali na porta do seu negócio todos os dias. Então você não vai ter dor de cabeça, né, em conseguir clientes. Eles estarão lá. Você está montando o seu negócio aonde está o seu cliente. O seu negócio vai vender, consequentemente vai gerar lucros. Agora vai depender de você, né? Gerir essas vendas, gerir esse dinheiro para que esse dinheiro possa se multiplicar. O maior problema é que quando o empresário começa um negócio, ele começa com pouco dinheiro. Já é um problema sério, né? E aí, todo o dinheiro que entra na empresa, ele pega para suprir as suas necessidades básicas, já que muitas vezes eles têm famílias, esposa, filhos. E aí ele pega todo o dinheiro do caixa da empresa para investir na família, né, para poder bancar ali as despesas básicas da família. É um problema muito sério, porque ele não pode pegar todo o dinheiro. Às vezes ele vai ter que conversar com a família e dizer assim, olha, nós vamos passar aí uns dias um pouco difícil, nós não vamos passar fome, tá? Mas nós vamos abrir mão de sair no final de semana, nós vamos abrir mão de fazer aquela viagem, nós vamos abrir mão de comer chocolate por uns tempos, nós vamos abrir mão de fazer aquele passeio de final de semana, nós vamos abrir mão dessas coisas por um determinado período de tempo até a empresa estabilizar, até a gente começar a vender mais. E aí sim, após a gente ter a nossa estabilidade, que a empresa já estiver gerando um lucro maior, já tem um número maior de clientes, aí sim a gente vai ter um pouco mais de dinheiro, onde a gente vai poder fazer algumas viagens, né, comer um pouco melhor. Então a gente tem que regrar, né, e ninguém quer, né? As pessoas acham que depois que monta o negócio ele é um empresário e agora ele tem que levar uma vida boa. E agora ele tem que dar uma vida boa para a família dele. Sim, não sou contra você querer dar uma vida boa para a família, mas tem que ter condição para isso. Então ela tem que estar estabilizado para isso. Se não estiver estabilizado, felizmente você vai quebrar a empresa e depois você vai passar mais dificuldade com a sua família ainda, né? Vai passar mais dificuldade para gerir os seus negócios, as suas finanças e até a parte de alimentação, que é o básico que nós precisamos. Então, às vezes, tem um tempo, né? Um tempo para você planejar essa vida financeira, um tempo para você sofrer, né, com algumas dificuldades ali inicialmente, às vezes sofrer com alguns cortes, mas depois, né, isso vai gerar muito lucro, vai te dar
uma vida financeira bem melhor no futuro. Então vale a pena às vezes você passar por esse momento tão difícil por um ano ou talvez um ano e meio até a empresa estabilizar 100%. E aí as pessoas não querem, né? Eu conheço alguns empresários que montaram um negócio, ele pegou o dinheiro do acerto da empresa que ele trabalhava, montou o negócio, a empresa dele começou a vender 120, 130, 140 mil por mês, e aí ele começou a se perder nesse tanto de dinheiro. Ao invés dele pegar o dinheiro e investir na empresa para que a empresa pudesse continuar girando, ele foi pegando esse dinheiro, comprou carro, colocou filhos na escola particular, levava os filhos e trazia todos os dias, andava uma média de 40, 50 quilômetros todos os dias num carro 2.0. Então, assim, a empresa não suportou, né? Chegou o ponto que o dinheiro foi acabando, o estoque de mercadoria da empresa foi acabando. Chegou o momento que ele teve que abandonar o comércio e voltar a trabalhar numa empresa, né? Então, não conseguiu. Exatamente por quê? Porque se perdeu, né? Achou que o dinheiro da empresa era certamente dele, não era. Tinha que ter dado uma controlada e não conseguiu fazer isso. Então a gente tem que pensar nessas coisas. E a elaboração do orçamento empresarial, ela vem de encontro com tudo isso, né? Ela faz parte de tudo isso. A junção de descontrole financeiro e formação precária e a formação precária, em geral, resulta em dificuldades enfrentadas já no primeiro ano. Então, muitas empresas, elas fecham no primeiro ano. Elas não conseguem resistir, nem não passa do primeiro ano. Elas fecham a porta. É igual eu falei para vocês, já começa com pouco dinheiro, né? E o pouco dinheiro que começa com o investimento, aí aquele pouco vai dar um retorno pequeno. E o retorno pequeno, se eu não fizer investimento novamente no negócio, infelizmente não vou conseguir sobreviver. É como se você ganhasse, né? Eu já até vi uma história dessa forma, não sei se vocês já ouviram isso. O cara foi lá e ganhou um ovo. Aí ele pediu para que o vizinho pudesse deixar o ovo chocar numa galinha dele lá que estava chocando alguns ovos. O vizinho deixou. Ele botou o ovinho lá, chocou. Aí nasceu um pintinho, ele levou o pintinho para casa, zelou, aquele pintinho virou uma galinha. E aquela galinha começou a botar, e aí ela chocou, né, e veio vários pintinhos. E aí ele foi aumentando os pintinhos, aumentando. De repente ele vendeu um pouco dos frangos, né, ali e comprou um porco. E aí ele tinha porco e galinha. E aquela porca que ele comprou uma porca fêmea, já veio mojando. De repente essa porca pariu ali 10 leitões, ele começou a zelar, aquilo foi aumentando. E aumentou os porcos, e aumentou as galinhas, e ele vendeu um pouco e comprou uma vaca, né? Então assim, ele foi progredindo. Imagine que é uma historinha bem simplesinha, mas é uma história que narra toda uma realidade de vida de um negócio bem sucedido, né? Se ele tivesse, quando esse pintinho nasceu, se ele tivesse criado ela, quando tivesse ficado ali uma franguinha, se ele tivesse comido a carne dela, ele teria progredido? Ele teria prosperado? Certamente não. Mas como ele decidiu colocar ela para produzir, então ele começou a prosperar, porque a galinha produziu novos pintinhos e os pintinhos novos pintinhos e aí foram progredindo. Ele comprou um suíno. E aí aquela porquinha, né, aquele suíno, começou a produzir. Como ele não comeu ela também, né, ela começou a produzir vários leitões. Ele comprou uma vaca. E com isso a vaca pariu e foi aumentando. Ele comprou uma fazenda. Então, poucos anos depois, o cara já era milionário. E tudo começou com apenas um ovo. Então a empresa, eu observo assim, é uma historinha bem simples e contada pelas pessoas do passado. Geralmente as pessoas mais de idade gostam muito de contar essa história. Mas se a gente for analisar a vida de uma empresária, ela começa também muito pequena. Agora vai depender do empresário se ele vai querer que esse negócio prospere. E se ele tem que pensar o seguinte: eu tenho que aumentar as galinhas, eu não posso diminuir as galinhas. Então ele investe na empresa e pensa: não, eu tenho que aumentar a empresa. Eu não posso pegar o dinheiro da empresa e desviar para outro fim. Eu tenho que aumentar a empresa. Uma vez que eu vou aumentando a minha empresa, eu vou ganhando mais dinheiro, eu vou tendo mais clientes e a minha vida vai ficando melhor, cada vez vai prosperando mais.
Então é interessante fazer dessa forma, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês já ouviram falar dessa história que eu contei para vocês? Eu nunca tinha ouvido falar, não, mas legal a referência. Legal. Vamos aqui. Vamos mais para frente aqui um pouquinho. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Boa noite. Luísa, essa aqui é em sua homenagem. Essa música. A música! Se liga, obrigado! Vamos lá, vamos continuar aqui. No entanto, não são apenas os empresários iniciantes que enfrentam dificuldade com gestão de suas finanças. Os que já estão no mercado têm que lidar com imensas barreiras, principalmente no que se diz respeito ao controle do fluxo de caixa da empresa, que mal gerenciado faz com que a empresa não consiga cumprir com seus compromissos com fornecedores e funcionários, levando à inadimplência e principalmente em tempos de recessão. Lembra lá do orçamento que eu mostrei para vocês ali na prática, né? A gente fazendo ali aquela análise sobre o fluxo de caixa, né? A projeção do fluxo de caixa e a execução do fluxo de caixa, que está intrinsecamente ligado, né, à elaboração do orçamento empresarial. E aí a gente vê que muitos empresários não têm um fluxo de caixa. Ele não tem um planejamento de fluxo de caixa para ele pagar as contas dele. Eu já cansei de chegar em empresas, aí a gente vai fazer visita, a gente vai conversar, tem alguns amigos empresários, e a gente chega e fala assim, o que é isso aqui? Aí tem uma pilha de papel e fala, não, isso aí é conta para pagar. Mas como que você sabe o dia certinho de pagar essas contas? Ah, de vez em quando eu dou uma olhada aí. De vez em quando eu dou uma olhada. Eu falei, mas não vence? Não, de vez em quando vence alguma. Aí não paga multa? Paga multa, paga juro. Então, por que não organizar, né? Organiza essa papelada, organiza essa documentação, faz uma planilha de fluxo de caixa, você vai saber o que você tem que pagar todos os dias. Nessa planilha você pode colocar algumas observações, pagar o boleto da empresa XP no dia 25/7, pagar boleto da empresa SA no dia 15/3, e assim você vai colocando tudo no seu fluxo de caixa. E aí todos os dias você faz a verificação do que você precisa executar. Para que fazer isso? Exatamente para não ficar a conta sem pagar, para não ter aquela questão de você chegar no final do mês, e aí vem o dia 1º, dia 2, dia 3, tem que pagar os seus colaboradores, você não tem dinheiro. Então é sempre importante avaliar a planilha todos os dias. E se vocês forem trabalhar nessa parte financeira, de repente você vai trabalhar numa empresa pequena, que ainda não tem uma estrutura organizada, que ainda não tem uma documentação organizada. Então você pode implantar a planilha de fluxo de caixa, você pode administrar isso aqui para melhorar a sua vida e evitar problemas, né, com a gestão da empresa. Diante de tantos obstáculos da rotina extremamente corrida, os gestores das empresas acabam deixando de atentar para os métodos, até simples, mas que poderiam ser úteis para evitar problemas com o capital de giro e a lucratividade. Voltando aqui para a planilha, essa planilha de fluxo de caixa, como eu disse a vocês, o fluxo de caixa projetado e executado. É uma planilha simples de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer, qualquer pessoa que domina um pouquinho de Excel, não precisa ser muito esperto em Excel, consegue fazer uma planilha dessa. E assim, seria muito interessante para aquela pessoa, principalmente que está começando, ele não tem um sistema, ele não tem um software, ele não tem uma organização ainda que faça isso, não tem um colaborador de repente que tenha condição de fazer. Então é importante que o próprio empreendedor faça isso, né? De repente você tem amigos que vai empreender, você tem colegas, primos, parentes, né, que deseja empreender, que deseja montar o próprio negócio, que deseja crescer. Ajude ele, né? Dá uma forcinha para ele, oriente. Olha, eu fiz um curso de gestão financeira, o professor falava muito sobre fluxo de caixa.
né, tanto o fluxo de caixa projetado quanto executado. Então é bom, ajude as pessoas que estão ao seu redor, isso é muito importante. De repente você vai ajudar a salvar a empresa do seu amigo. Veja como o controle mais eficiente do dinheiro que entra e sai, veja como, né? Veja como o controle mais eficiente do dinheiro que entra e sai pode significar dias menos difíceis na empresa. Então, se a gente tem um controle do que entra e do que sai, a gente vai ter dias menos difíceis. Isso vale para a vida pessoal também. Se você controla tudo que você ganha e tudo que você gasta, você consegue saber exatamente quanto vai sobrar no final do mês. Ou você consegue saber exatamente quanto você vai estar devendo no final do mês. A gente vê muitas pessoas trabalhando, né? Trabalha muito, tem pessoas que trabalham em 2 empregos e ele não sabe o que vai sobrar no final do mês. Isso é inadmissível. Nós temos que saber o que vai sobrar no final do mês. Eu preciso saber com o que eu estou gastando o meu dinheiro. Eu preciso fazer anotações, eu preciso fazer o planejamento para que no final do mês, se sobrar algum dinheiro, eu possa fazer o investimento num CDB, num CDC, né? Até eu creio que vocês estudaram isso lá na análise de investimento, porque tem várias, né, formas de você fazer investimentos. Você pode investir num terreno, mas você tem que saber, né, o que você ganha e o que você gasta. Se você não souber, você não vai ter como fazer nenhum tipo de investimento. Você não tem como fazer um corte, né, em algumas contas, algo que você está comprando que é desnecessário, porque a gente gasta muito dinheiro à toa. Né? Quem aqui nunca gastou dinheiro à toa, que atire a primeira pedra. Né? A gente gasta, quem nunca gastou? Hora ou outra a gente vai ali, né, e faz uma graça, digamos assim. Tem gente que faz o mês inteiro, né? E aí não tem dinheiro que aguente. O significado de orçamento empresarial, nós vamos ver alguns pontos aqui bem importantes. Motivos para que montar e aperfeiçoar, né, os mecanismos de controle. E os benefícios para a empresa. Bom, nós falamos, né, o que é um orçamento empresarial, mas só para poder a gente relembrar, né, é mais uma aula assim para reforçar aquilo que nós aprendemos. Então, essa definição resumida: orçar as receitas e despesas de uma empresa significa projetar todas as entradas e saídas de recursos em prazos determinados, seja trimestre, semestre ou anual. Então, nós vamos projetar tudo que a gente quer fazer. Então, esse é exatamente o que é a elaboração do orçamento empresarial. Projetar todas as receitas e despesas. Tudo que nós vamos ganhar e tudo que nós vamos gastar em um período de tempo. Seja um mês, 2 meses, 3 meses. Na regra geral, é trimestral, semestral e anual. Mas isso não me impede de fazer também, né, uma elaboração de um orçamento para 10 anos. Imagine que é uma empresa que tem uma ousadia muito grande, vai fazer investimentos grandiosos, então ela pode fazer um planejamento para 10 anos, planejamento de investimento. Eu vou fazer um investimento aqui e eu vou começar a ter lucro daqui 10 anos. Então ele pode fazer também, elaborar aí um orçamento para esse tempo. Aí depende muito, né, da necessidade de cada um. Em geral, as empresas que adotam o planejamento financeiro possuem uma maioria de interação entre os membros da equipe, visto que há domínio sobre o resultado final projetado, com os recursos finalmente alocados de acordo com a estratégia financeira elaborada. Ou seja, quando a gente tem uma equipe muito bem, que trabalha muito bem organizada, que a gente faz, né, uma descentralização de departamentos e a gente trabalha com todos os membros da equipe de todos os departamentos da empresa, a gente já aloca ali os recursos adequados, né, para cada setor da empresa e a gente trabalha juntos, né, ali para que esse orçamento seja cumprido na íntegra até o final do ano. É lógico que tem algumas situações em que esse orçamento vai ser comprometido, a gente vai ter que criar alguns planos de ação para corrigir alguns possíveis acontecimentos que podem vir, né, ao longo por exemplo, desse ano.
nós fizemos um planejamento só para a gente ter, para vocês verem como que pode ter algumas influências dentro da elaboração do orçamento. Nós planejamos, fizemos tudo bonitinho, fizemos os cálculos, organizamos o planejamento para 2024. Tá tudo pronto, vamos seguir como planejado. De repente vem um vento catastrófico, melhor dizendo. E aí esse vento passa lá na minha empresa, arranca o telhado da minha empresa, e aí eu preciso refazer o telhado. Estava no meu orçamento? Não, não estava no meu orçamento. Vai influenciar no meu orçamento? Sim, vai influenciar no meu orçamento. Porque eu não esperava que isso nem poderia vir a acontecer. Então a gente vai ter que fazer uma reforma no telhado. Então a gente vai ter que criar um plano de ação para poder a gente fazer esse serviço. Aí você fala assim: ah, mas dá para eu tirar do orçamento alguma coisa, fazer uma substituição? Bom, vamos tentar. De repente a gente tinha feito planejamento de uma reforma do prédio. E essa reforma aconteceria no mês de agosto. Então nós vamos pegar o dinheiro da reforma e vamos, né, arrumar ali o telhado que foi, né, todo destruído. Então o dinheiro que seria para a reforma da pintura do prédio agora vai para arrumar o telhado. E a pintura do prédio vai ter que esperar para o próximo ano. Então assim, houve uma manobra, digamos assim, para a gente poder recuperar ali o telhado, né, que foi algo que a gente não esperava que acontecesse. Agora pode acontecer também de eu não ter condição de mexer no meu orçamento. O orçamento está pronto, não tem como mexer, não tem como fazer nada ali, não tem como reverter, não tem como substituir. O orçamento já está fechado, já está muito apertado. Eu vou ter que recorrer a um financiamento a longo prazo, para eu poder organizar a minha empresa, para eu poder fazer ali então a substituição daquele telhado que o vento arrancou. Então observe que pode acontecer, né, algumas coisas que vai interferir no meu orçamento, até no final do exercício, né, no momento em que a gente está executando esse orçamento. Vamos aqui um pouco mais à frente. Isso aqui é importante, justamente nessa antecipação, nem aparentemente exagerada, que mora o problema para o pequeno empresário. Afinal, se nem mesmo os gastos de um mês estão controlados, como saber o que será da empresa daqui a 1 ano, 2 anos ou até mesmo 5 anos? Quando a gente fala, né, de pequenos empresários ou empresário que está começando um negócio, geralmente ele começa muito embaraçado, né? Ele não tem muito conhecimento, às vezes, de gestão. E aí, imagina só, ele não está tendo um controle financeiro do mês em que ele está ali trabalhando, um mês em exercício. Imagina ele ter controle financeiro, né, dos próximos 2 meses, ou do próximo ano, ou dos próximos 5 anos. Então é muito difícil para ele, mas ele precisa, né, ele precisa sim atentar-se para isso, ele precisa atentar em fazer o planejamento. Ele tem que saber onde ele quer chegar e ele tem que trabalhar, né, para alcançar as metas pré-determinadas. Então não tem como você alcançar um prêmio se você não está correndo atrás do prêmio. Ah, eu saio da minha casa, pego a rodovia, vou correr 30 metros ou vou correr 30 quilômetros na esperança de ganhar um prêmio. Mas não existe uma maratona, não existe um prêmio lá no final dos 30 quilômetros. Eu vou correr, vou voltar e não vai acontecer nada. Então eu preciso ter o quê? Eu preciso estar em uma maratona. Agora, se eu estou em uma maratona, eu sei qual é o percurso que eu tenho que fazer e o tempo que eu tenho, né, para fazer aquele percurso. E aí eu vou correr em direção ao meu alvo, em direção ao percurso que foi pré-determinado naquela modalidade. Então aqui agora eu já tenho uma direção. Então é diferente de quem corre sem direção. A empresa ela tem que ter direção. A nossa vida também financeira, ela tem que ter uma direção. Onde você espera chegar?
né? O que você espera conquistar nos próximos anos? Ou você trabalha só para comer e vestir, né? Imagina que você ganha muito bem, mas você não pensa em comprar uma casa, um carro, ter a sua independência financeira. E no futuro, como será a sua vida? Imagine que você a vida toda morou de aluguel, não se preocupou em comprar uma casa para você morar, sempre morou de aluguel, sempre trabalhou para aqui e para ali, nunca planejou sua vida financeira. Chega na idade avançada, você vai aposentar com um salário mínimo, aí você vai ter que pagar aluguel, comida, roupa, remédio com um salário mínimo. Professor, não dá. Dá, tem muitos que fazem isso. Só que é fácil? Não, não é. Se ele tivesse planejado a vida dele para ter pelo menos um lugar para morar, né? Se ele tem um lugar para morar e ele ganha um salário mínimo, ele consegue sobreviver um pouco melhor. Ele consegue sobreviver, mas se ele não tem um lugar de morar, a vida para ele vai ser muito difícil para aquela pessoa, né, que não fez ali um planejamento financeiro. Então a gente sempre faz nesse tipo de reflexão. O que será da minha vida daqui 10 anos, 20 anos, caso eu não morra, né? Se eu morrer, eu não vou precisar de nada aqui, tá? Tem gente que fala assim, não vou construir nada não, porque depois eu vou morrer. Se você morrer, você não vai precisar de nada aqui dessa terra. Mas se você não morrer, você vai precisar ter uma casa para morar, para você levar uma vida mais tranquila. Senão você vai sofrer muito na sua velhice, tá bom? Bom, vamos aqui um pouco mais para frente. Em primeiro lugar, é muito importante cultivar o hábito de registrar diariamente fluxo financeiro. Isso aqui, gente, é primordial. Registrar diariamente o fluxo financeiro. Tudo que você vendeu, tudo que você comprou, tem que registrar todos os dias. Isso na empresa é primordial. Não pode ficar sem fazer. Se o empresário não faz isso aqui, já é o primeiro passo para ele fechar as portas do seu negócio. Porque ele não sabe quanto ele está gastando e quanto ele está ganhando. Não tem nem noção. Eu conheci um empresário, e a gente sempre conhece, né, alguns empresários. E aí esse empresário é muito motivado, um cara, uma ideia brilhante, um cara altruísta, alegre. E ele falava assim, eu vou fazer a vida, cara. Eu vou vender a minha casa, né, de morada, a única casa que ele tinha. Eu vou vender minha casa, vou comprar uma máquina, vou começar a trabalhar. Cara, daqui um dia eu compro 2, 3, 4 casas. Cara, eu vou ser milionário. A mente dele fazia um projeto deslumbrante. E aí ele vendeu a casa de morada, comprou a máquina, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, porém ele não registrava o que ele ganhava, o que ele gastava. Ele ia ganhando e gastando ao mesmo tempo, na mesma velocidade, aquele negócio, né, aquela loucura. Comprou um carro e o negócio andando e o negócio fluindo, e de repente o dinheiro começou a acabar, né, o dinheiro da casa, porque ele não usou todo o dinheiro na máquina, ele usou uma parte de dinheiro e o restante ele começou a comprar matéria-prima. Então ele tinha um estoque de matéria-prima e ele foi consumindo aquilo de forma totalmente desorganizada. Final da história, 1 ano e 2 meses. Ele já não tinha mais a casa e nem a empresa. Ele já tinha acabado com tudo. E aí ele falava assim, se eu tivesse outra oportunidade, eu ia ficar rico. Porque agora eu sei aonde que eu errei. Aí eu falava para ele, cara, você tem que anotar, você tem que falar. Não, cara, agora se eu tivesse outra oportunidade, eu ficava rico. Porque geralmente o empreendedor, ele é assim, né? Ele é deslumbrado com as coisas, ele faz umas contas na cabeça dele, na cabeça dele ele já está milionário, né? Mas aí quando ele vai para a realidade do dia a dia, né? A realidade do dia a dia é bem diferente. Tem que ter gestão, tem que ter administração, porque se não tiver, o negócio não flui. E aí ele entrou na cabeça do pai, olha, se eu tivesse dinheiro para começar de novo, seria diferente. A minha empresa, agora eu ia fazer diferente. O pai dele falou, não, então tá, já que nós vamos enricar, eu vou comprar uma máquina para você e nós vamos trabalhar juntos, só que eu vou administrar.
E aí o pai dele foi lá e comprou outra máquina e os dois começaram a trabalhar junto, mas de forma totalmente desorganizada. Né? E aí eu acompanhava ali, mas não podia falar nada, eu via que não estava fluindo, mas também não falava nada porque a pessoa às vezes não gosta, né? Ela acha que ela tá certa em tudo, ela tá fazendo tudo certo, e a gente observava, via que não estava, mas também não falava nada. Mas pude acompanhar a empresa dele e a empresa foi definhando até falir de vez. No final das contas, né, o pai dele perdeu em torno de 60 mil, ele perdeu em torno de 98 mil, isso lá no ano de 2015, ano de 2015. Então era bastante dinheiro. Então ambos perderam o seu dinheiro investido naquele negócio. E ele ainda continua com o mesmo entusiasmo, dizendo assim, se eu tiver outra chance, eu vou enricar. Eu tenho hora que eu penso que às vezes ele vai mesmo. Não sei não. Só que o tempo está passando, né? E a idade também já está bem avançada. Mas o entusiasmo dele nunca acaba. Ele sempre tem aquele entusiasmo. Eu vou fazer, eu vou conseguir. Se pegasse o entusiasmo dele, né, com a administração de outra pessoa, eu tenho certeza que o negócio fluía. Alguém que sabe exatamente administrar. Pegava o entusiasmo dele, a alegria dele, a força dele em querer fazer, em querer montar um negócio, junto com a energia, né, daquele que sabe administrar. E eu acredito que o negócio teria dado certo, porque é uma pessoa que tem é uma pessoa entusiasta, né, que tem uma alegria assim espontânea, uma crença de que vai conseguir fazer, de que vai conseguir crescer. E isso é muito lindo, eu admiro muito isso nas pessoas. Só que a falta de administração e de gestão, por mais entusiasta que uma pessoa seja, né, vai impedir que ela cresça, que ela desenvolva e que ela faça sucesso na carreira profissional. A importância de acompanhar as finanças diariamente. É muito importante a gente acompanhar a nossa vida financeira diariamente. Eu tenho falado isso daqui para vocês desde o dia em que a gente começou a nossa aula, desde o dia que a gente começou a falar de elaboração do orçamento empresarial, que eu venho falando para vocês da importância de acompanhar as nossas finanças diariamente. Aí na aula de ontem eu ainda apresentei para vocês uma planilha de controle financeiro. Até eu mandei para o Eduardo, né? Se caso vocês quiserem, eu posso enviar para vocês também. É uma planilha onde você vai fazer o controle financeiro, né, aí da sua vida. Então ela é muito importante você ter esse controle, porque você sabe aonde você está gastando. Tá ok, Cida, depois eu vou mandar para você. Assim que terminar a aula, eu já envio a planilha para você. A empresa pode até não fazer nenhuma venda em um dia, mas dizer que não houve movimentação financeira é um grande erro. Ok, Luciana, vou mandar para você também. Existem indicadores macroeconômicos que fazem o seu negócio ganhar ou perder dinheiro em mês, até mesmo, né, sem dinheiro, sem nem mesmo perceber. Cotação do dólar. Bom, você tem um negócio e aí você fala assim, hoje eu não vendi nada. A minha empresa certamente não ganhou dinheiro, mas também não perdeu, porque, né, eu tenho o meu estoque de mercadoria. Mesmo você não vendendo nada, sua empresa está ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Depende, né? Por exemplo, nós temos uma autopeças. Autopeças é onde vende ali peças de carros. Geralmente tem muitas peças no estoque. Geralmente os autopeças ganham dinheiro sem vender sem vender nada. Se ele não vender nada, ele está ganhando dinheiro. Por quê? Ele tem um estoque de peças, ele tem um estoque de mercadorias que não cai o valor. Muito pelo contrário, estão em constante valorização. Então ele está ganhando dinheiro mesmo sem vender nenhuma única mercadoria. Só de ter o estoque, ele está ganhando dinheiro. Então existem muitas empresas que ganham dinheiro mesmo não vendendo nada. Agora tem empresa que perde.
se ela não vendeu nada, mas ela perde. Por quê? Existe a depreciação, principalmente em empresas que têm muitas máquinas que operam todos os dias. Lá quando a gente estava lançando lá na planilha, eu acho que foi o dia que a gente estava fazendo a planilha, se eu não me engano, eu falei da depreciação para vocês. Então você tem uma máquina, por exemplo, e todos os dias essa máquina está trabalhando. Então a vida útil dessa máquina seria de 15 anos. Vamos citar o exemplo, 15 anos. Então a depreciação dessa máquina é de 15 anos. Então a minha empresa hoje não vendeu nada, mas a minha empresa está valendo menos porque as máquinas que eu tenho estão em depreciação constante. Ou seja, as máquinas estão desvalorizando. É a mesma coisa de você ter um carro. O carro, em exceção aos últimos anos, né, que o carro teve uma valorização, mas foi exatamente por conta da falta de produção. Houve um momento em que faltou chips, então diminuiu a produção de veículos. Isso fez com que os veículos novos também ficassem mais caros e aí arrastou, né, o preço dos veículos usados. Então houve essa mudança radical na questão da depreciação do veículo nos últimos anos, em função da pandemia. Ok. Será que é a minha ou será que é a sua, Cida? Todo mundo aí está tendo dificuldade para me ouvir? Tá ruim? Aqui tá de boa, Tá de professor. boa? Ah, então provavelmente é a sua internet, Cida, que deve estar ruim. Ok, a Luciana disse que tá bom. Então, provavelmente é a sua internet, viu, Luciana, que não tá muito boa. Acredito que da Natália também não, ela até saiu. Mas é tranquilo. Depois, se você não compreender aí, você pode também assistir a aula lá no YouTube para poder, né, relembrar alguma coisa. Todas as aulas são gravadas e fica à disposição de vocês lá. Então acontece, né, da gente perder dinheiro, mesmo a empresa não tendo vender, não está vendendo nada. Então, por conta dessa depreciação. E a questão da cotação do dólar, né? Se a sua empresa é uma empresa que trabalha com dólar, né? Porque boa parte das empresas brasileiras, tudo que vende é em cima do dólar. Por exemplo, as veterinárias, né, elas compram com base no dólar e vendem com base no dólar. Então, se o dólar está aumentando, aumenta o preço do milho, aumenta o preço da soja. O dólar está caindo, vai diminuir o preço do milho, diminuir o preço da soja. Então, isso vai influenciar muito também no estoque. Porque imagina que a empresa lá tem um estoque, né, gigantesco de milho, um estoque gigantesco de soja, de adubo. Então, tudo isso é feito aí em cima da cotação do dólar. Então, pode ser que você esteja ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo pode ser que você esteja perdendo dinheiro. E existe muitas empresas nesse segmento. Então essa variação cambial, ela exerce influência direta nos preços dos insumos e das mercadorias e dos serviços. Então pode ser que você ganhe dinheiro, né, mesmo não vendendo nada, e pode ser também que você perca. Aí vai depender do tipo de negócio que você trabalha. Aí tem a questão da depreciação patrimonial, né, que eu também falei um pouco dela para vocês, que é a desvalorização, né, acelerada aí das máquinas que você possui. E voltando lá à questão dos carros, né, os carros nesse momento aí de pandemia, ao invés deles desvalorizarem, eles fizeram foi ter uma valorização, né, muito alta. Então os carros novos subiu o preço e os carros usados acompanhou, né, o preço dos carros novos. Então houve uma mudança nesse cenário. Só que essa mudança agora também estabilizou. Digamos que agora já está um mercado estabilizado. Então os carros, o ruim é só que o preço dos carros não baixou, né? Os preços só aumentaram, em torno de 50%. Houve um aumento muito grande e pronto, ficou nisso mesmo. Não voltou, né? Não caiu o preço de veículos, continua ali num preço muito alto, né? Um carro novo. E os carros usados também
estabilizou, mas também estabilizou aí um preço aí bem mais alto, né, uma valorização muito grande. Isso foi bom, né, para quem tinha carros usados. Teve pessoas que comprou o carro no ano de 2018, pagou 90 mil no carro. Quando foi no ano de 2022, o carro dele estava valendo 130 mil. Ele pagou 90 e o carro já estava valendo 130, né? Então, assim, foi muito bom para quem tinha veículos, né? O meu carro também, quando houve essa valorização, meu carro estava valendo 20 mil. Meu carro foi para 33. Então, houve uma valorização muito grande no meu carro, e foi muito bom. Fiquei muito feliz com isso. Quando eu comprei o meu carro lá no ano de 2014, eu paguei 32.500 no carro. Ele era novo, né? Zero. 32.500. Aí eu fiquei com esse carro 7 anos, andei 80 mil quilômetros e vendi ele por 33 mil. Então, assim, foi lindo, né? É lógico que esses 33 mil hoje está bem desvalorizado. Não, se a gente for olhar aí para a inflação, o quanto aumentou, então a gente sabe que desvalorizou bastante. Se a gente for analisar o preço desse carro hoje, seria aí uns 45 mil. E eu vendi ele por 33. Então acaba que a gente perde na desvalorização da moeda, que é a inflação alta, né? Vai subindo todos os anos. Mas tudo bem, nós falamos aqui da depreciação. Por que fazer o orçamento empresarial? Nós falamos também bastante sobre a necessidade, né? Por que fazer esse orçamento? É exatamente para você ter um norte, para você ter uma direção, para você saber por onde você vai caminhar para chegar no seu objetivo final. Então você vai traçar algumas metas para o futuro e aí você vai trabalhar para cumprir essas metas. Então é exatamente para você ter uma direção. Por que fazer um orçamento? Para ter direção, para ter um direcionamento, para saber onde você quer chegar. Acabamos de ver que nenhuma atividade fica imune às oscilações do mercado, principalmente nos períodos em que não está vendendo. Os indicadores macroeconômicos, por si só, já provocam alterações nas finanças da empresa, mesmo contra a vontade de seus donos. Você pode até não acompanhá-los com frequência, mas saiba que eles estão sempre ali, gerando percas e ao mesmo ganhos para o seu negócio. Como eu disse a vocês, um momento você pode perder e outro você pode ganhar. Contudo, nem toda empresa vive no marasmo, concorda? Felizmente, há muitos negócios que estão prosperando nesse imenso Brasil. Por isso, estão movimentando a economia, gerando empregos e ajudando cidades e regiões a se desenvolverem. Nesse aspecto, ganham destaque as pequenas e médias empresas, as mais empregadoras do país, ao lado do agronegócio. Seria ótimo se toda empresa tivesse vendendo bem, só precisasse se preocupar com o dinheiro que entra. Mas não é bem assim, né? Bom seria se nós estivéssemos vendendo, vendendo, vendendo. Imagina uma empresa vendendo, 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 só se preocupar mesmo com aquela quantidade de dinheiro que entra. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? E essas mudanças que nós tivemos, né, mudanças no clima, né, essa mudança no clima está trazendo muitos prejuízos. Essa mudança na questão que nós tivemos aí, a questão da pandemia, houve muitas mudanças drásticas em muito pouco tempo. Aí vem uma mudança de governo, vem a mudança de gestão da economia. Então, assim, é uma turbulência de informação, é uma turbulência de mudanças de forma muito rápida e bruscas, mudanças nas leis tributárias, cobrança de mais impostos, e assim vai virando uma bola de neve, e isso para o empresário é castigante, né? O empresário fica louco. Na mesma hora que o cara está ganhando dinheiro, o cara já está perdendo dinheiro. Na mesma hora que a empresa dele está crescendo, ele já está falindo. Então, assim, é uma loucura. E a gente precisa estar de olho e atento em tudo isso para a gente poder sair na frente. Senão a gente não consegue.
Pessoal, até aqui, né, alguma dúvida, algum comentário? Pra mim tá tranquilo, professor. Ótimo. Bom, pessoal, então nós vamos, né, encerrar a nossa aula de hoje. Já estamos chegando aí ao final. Se não tem nenhuma dúvida, ok, Natália. Deixa me ver aqui nas perguntas. Então, quem vai precisar da planilha é a Cida Luciana. Ok, tranquilo. Então, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Eu quero agradecer vocês aí pela participação. Ok, Cida vai estar disponível lá no Classroom. Você já tem acesso lá à nossa sala de aula do Google? Depois, se você não tiver, você me fala que eu coloco para você. Eu passo para você o link. Ok. Bom, pessoal, quero agradecer vocês pela participação. Amanhã a gente já vai encerrar esse módulo, tá? Amanhã é a nossa última aula nesse módulo de elaboração do orçamento empresarial. Então é importante que todos vocês participem. E amanhã a gente já tira as dúvidas existentes. A gente já vai fazer aqui um puxadinho terminando, relembrando alguns pontos importantes. E aí a gente já conclui essa primeira parte, que é a elaboração do orçamento empresarial. E na sexta-feira a gente já começa a falar de inteligência de negócio. Combinado? Forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um excelente final de noite. Até mais. Obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Obrigado, boa noite. Até amanhã. Até amanhã.